Bom dia, graça e paz. Semana foi cheia aí, né? Apesar que hoje já é outra semana, né? Dá para falar que foi semana passada. Mas uma semana bem cheia mesmo, graças a Deus por isso. E eu quero aqui, né, fazer menção dos nossos pastores que tiraram uns dias aí para descanso, porque ainda tem muita coisa para acontecer esse ano. Vamos orar pela vida deles? Senhor Jesus, queremos agora em Teu nome, Pai, apresentar a vida do Nestor, da Cátia, do Davi, do Natan. Pai, esteja com eles, abençoando, guardando e renovando, Pai, em nome de Jesus, amém. Será que agora o verão chegou, hein? Esse ano está meio demorado, né? Mas eu acredito que chegou. Vamos à palavra de Deus. Hoje o tema é esse, a missão de compartilhar a fé. E é um desafio enorme trazer esse assunto. Porque a gente só consegue compartilhar o que a gente tem. Não dá para compartilhar o que a gente não tem. E nós temos uma missão e uma ordem. Vamos lá, Sophie? E aqui, a Sophie coloca ali. Meus irmãos, como é bom a gente andar com pessoas que sabem tudo, que fazem tudo. Eu cheguei aqui para passar o slide ali com a Sophie, aí deu um errinho, mas rapidinho ela já deu um outro jeito, uma outra ideia. Tio, vamos fazer assim. Aí eu sabia uma parte, ela sabia a outra, e foi. Eu confesso aos irmãos que a minha habilidade com slide é zero. Acho que eu fiquei o que a maioria aí deve levar aí uns 5 minutos, eu fiquei uns 5 dias para fazer. Mas eu falei, eu vou fazer. E aí cheguei para o meu irmãozão Edu, Edu, tal, não sei o que, você faz tudo lá, a primeira parte, a segunda, a terceira. Se você também já quiser levar a palavra do eu fico, aí brinquei com ele, eu apago a luz. Como é bom a gente ser cercado de pessoas que entendem esse compartilhar a fé. E ele já faz parte da ministração. Compartilhar a fé também é isso. E olha o que diz esse texto tão conhecido, gente, mas ele é muito conhecido. E tem alguns detalhes aqui que eu creio que chamou a minha atenção e também vai chamar a atenção de vocês. Que diz assim, lá em Mateus 28, do 18 ao 20. Muitos aí sabem decor essa passagem. Então, Jesus chegou perto. Aqui a gente já tem uma lição. Já chegou perto para falar para não ter desculpa. Já chegou perto para falar. Portanto, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, está lá em destaque, vão, já fomos enviados, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado. Mais um destaque aqui, é uma ordenança a vocês. E lembre-se disso, essa parte é a que nos alivia. Até aqui a gente, meu Deus, olha, fomos enviados, a gente precisa fazer, temos uma ordenança, e agora, como que vai ser? E o Senhor diz, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Aí dá para animar. Aí, aí dá para animar. E olha que interessante, gente, eu lendo essa passagem aqui. Como que vocês recebem essa passagem? Eu creio que tem mais do que dois jeitos de receber essa mensagem. Mas eu quero destacar duas.
Uma nossa, é uma missão difícil. Como que eu vou fazer isso? E ir por essa linha e ficar. Ou seja, não fazer a missão. Você pode receber essa mensagem assim: é muito difícil, não é para mim, eu não tenho habilidade, e por aí vai, e receber essa mensagem assim. E eu creio que, infelizmente, muitos recebem essa mensagem assim. Mas tem o outro jeito de receber essa mensagem. Quem que está nos chamando para fazer parte da maravilhosa missão? Se nós entendermos e receber essa mensagem, olha o que o Senhor está fazendo. Ele está me chamando para fazer parte com Ele, que Ele destaca aqui, vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Fazer parte dessa missão. E então a gente se sente privilegiado. Puxa vida, olha a missão que eu estou sendo chamado. E olha o que Jesus disse, né, aos discípulos. Vamos ver se vai funcionar aqui. Olha aí, rapaz. Legal. E olha o que Jesus disse aos discípulos lá no Sermão do Monte, que é o que chegou até nós hoje, né? Lá em Mateus 5, do 14 ao 16. Vamos lá. Vocês, aqui de novo, mais afirmações. Vocês são luz. Não é que vocês vão ser luz. Vocês são luz. A luz está meio apagada aí. Vocês são luz, vocês não vão ser, vocês são luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. Nós precisamos estar num lugar próprio. E aqui, olha só de novo. Assim também a luz de vocês deve brilhar. Não é que a luz de vocês pode ser que brilhe, pode ser, não. Deve brilhar para que os outros, não é para você. Olha quanta riqueza nesses textos. Para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está nos céus. Gente, isso é muito poderoso. É uma missão incrível, essa missão de compartilhar a fé. Se nós entendermos, recebermos isso do nosso coração, e avançar nessa missão, eu creio que não tem nada nesse mundo, na terra, que a gente possa fazer mais especial, mais importante do que isso. Não tem nada mais importante que isso. E aí, seguindo aqui mais um pouco, lá em Romanos 10:15, diz assim: e como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Se nós não formos, gente, quem que irá? Como que vai chegar a mensagem? Como que as outras pessoas vão receber? E olha que legal, é Paulo dizendo aqui na carta de Romanos, estava preso ainda, e Paulo, né, é incrível mesmo, preso, ele, muitas coisas faziam. As escrituras sagradas dizem, ele já está se referindo lá ao profeta Isaías, como é bonito ver os mensageiros trazendo as boas novas. E aí, para completar, né, que eu falei que é o profeta Isaías, lá em Isaías 52:7, o profeta está falando, como
é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião: o seu Deus é o Rei. E olha que interessante, que tem algumas passagens que fala dos pés bonitos do mensageiro. E eu confesso que é difícil ter um pé bonito, viu? Mas é difícil. Sempre tem alguma coisinha. Mas olha que interessante, o que a Bíblia nos ensina referente aos pés. Os pés representam movimento. Então, para compartilhar a fé, você precisa estar em movimento. Os pés significa envio, você precisa ir. Os pés simbolizam um ato de levar a mensagem, aqui nesse texto. E esse bonito, o formoso, não é falando do pé propriamente dito. Esse bonito, esse formoso, é a mensagem que a gente leva. É a mensagem de boas novas, que aí sim, ela é bonita, ela é formosa, e ela precisa ser compartilhada. Agora sim, mais um pouco. Compartilhe com o que você já tem. Então a gente, se pega com como que eu vou começar, como que eu vou compartilhar. Mas aqui tá alguns pontos. Tem muito mais do que esses, tá, gente? Esses foram alguns que eu identifiquei. Primeiro, com o tempo. Você vai ver que o tempo aqui tá até de outra cor, e aí no final eu vou explicar para vocês. Então, compartilhe a fé com o seu tempo. Palavras de encorajamento, Quantas pessoas, às vezes, estão desanimadas, passando por momentos difíceis, complicado, e aí é uma oportunidade de você compartilhar a fé com uma palavra de encorajamento, com alimentos, com roupas, com recursos. Então, é com o que você já tem, você começa com o que você já tem. Com conhecimento, às vezes você pode identificar um irmão, um amigo que está com uma dificuldade, você tem conhecimento, com base nas Escrituras, para aconselhar, para conversar, para não deixar ele errar. Então, compartilhe com conhecimento. Demonstre amor, para com o outro. Esse é tantos mandamentos, isso se resumiu no amor. Demonstre amor. Olha esse outro que interessante. Fortaleça a comunhão. Gente, esse aqui, ele é muito importante e muito interessante. Então, quando tiver, gente, momento de comunhão, tem na célula, tem na igreja, tem nas festividades, tem lá na sua casa. Então, fortaleça o momento de comunhão. E como que vai fortalecer o momento de comunhão? Você chegando um pouco antes, vendo se precisa de algum preparo, vê se você precisa trazer alguma coisa. Vai ter um momento de comunhão? O que eu posso levar? O que eu posso compartilhar? O que eu posso acrescentar nesse momento de comunhão? E outra, não tenha pressa no momento de comunhão. Por muitas vezes a gente vê irmãos, na hora da comunhão, ele sumiu. Acaba o culto, você não vê mais. Acaba a célula, está sempre atrasado. Atrasado para dormir, sei lá, descansar. Lógico que às vezes tem mesmo, tem um compromisso, enfim. Mas fortaleça, gente, esse momento de comunhão, ele é muito importante. De bater um papo, de conhecer melhor o seu irmão, a sua irmã, de trocar ideia, de compartilhar todas essas coisas que a gente já falou, de conhecimento, demonstrar amor. É no momento de comunhão que a gente vai conseguir fazer isso. E claro, refletindo o caráter de Deus. Não é o que a gente acha, o que a gente pensa, mas sempre refletindo o caráter de Deus. Esse aqui eu gosto muito. Seja
um facilitador. Gente, dá para ser facilitador em todo lugar. É só nós estarmos atentos. No seu trabalho, em casa, na igreja, em todo lugar, tenha essa característica de ser um facilitador. Às vezes é com pouca coisa, é com uma atitude, é com um abraço, é com uma palavra, mas seja um facilitador. Quando você vê alguém em dificuldade, ao invés de ficar apontando, como que eu posso facilitar para que ele se desenvolva melhor essa parte? Um exemplo aqui, tá? Vou usar o exemplo aqui da nossa igreja. O som está com problema aí, que não está, é uma bênção. Mas se tiver, você identificar, ao invés de ficar apontando, chega para o responsável, como que eu posso fazer para facilitar com que as coisas aqui funcionem? De repente, chega um pouquinho mais cedo, você pode ligar ali o aparelho, pode fazer um teste, facilita para o outro. E aí o mais sério de tudo, facilita para que o outro conheça Jesus. Misericórdia, a gente ser pedra de tropeço, gente. Facilita. Já tem alguém interessado, tem alguém a fim de fazer, tem alguém ali iniciando na sua caminhada cristã, facilita. É assim, tá? Ao invés de, ele vai ver, ele vai se ferrar. Eu já fiz isso e não deu certo. Não sei o quê. Facilita. Então, que nós possamos compartilhar com o que a gente tem, e essa é uma parte. Seja um facilitador. E o último aqui, compartilhe Cristo. Eu acredito que todos aqui têm uma experiência com Jesus. Todos têm. Compartilhe o que o Senhor já fez na sua vida. Compartilhe, fale, abre o coração. E sabe, gente, por muitas vezes, as coisas se resolvem na nossa vida, no nosso dia a dia, e a gente dá crédito para tantas outras coisas. O médico é bom, o remédio fez efeito, eu já sabia, e por aí vai. E a gente esquece de compartilhar a melhor parte, que é Cristo. É Ele que faz, é Ele que permite, é Ele que resolve. Então, pratique isso. Lógico que nós vamos sim tomar remédio, ir no médico, fazer tratamento, não é isso, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu falo nós porque eu às vezes cometo esse erro. Em vez de dar o crédito para o Senhor, ficar achando que eu que sei, é porque eu que fui, se eu não soubesse, se eu não tivesse feito assim e tal, e a gente esquece nesses momentos de compartilhar Cristo, falar que é Ele que fez. Mais uma parte aqui, essa é muito bom também. O que nos falta para compartilhar a fé? Você deve estar pensando aí, o que falta para compartilhar a fé? E aí, gente, lá no outro slide, eu coloquei o tempo, que eu falei que ia dar um destaque. Se a gente não administrar o nosso tempo, aquelas outras coisas não vão acontecer. E olha que todo mundo tem o mesmo tempo. No mundo. Qualquer lugar são 24 horas. Todo mundo tem o mesmo tempo. E por que alguns fazem tanto e outros não fazem quase nada? Então não é porque você não tem tempo que você vai deixar de fazer todas aquelas coisas. É porque o tempo está sendo mal administrado. Pega o celular, fica 40 minutos. Vai assistir sei lá o que, mais 2 horas. E perde-se muito tempo. Troca as prioridades pelas vontades. Vai perder tempo e vai se complicando.
Todo mundo tem o mesmo tempo. Então, o que nos falta para compartilhar a fé? O que nos falta? Por que nós não estamos fazendo isso? E o que nos falta? Nada. O Senhor já deu tudo. Mas tudo, nós não temos desculpa. Não nos falta nada. E olha só a confirmação disso tudo. Temos uma ordem. Todos entenderam o que aqui nós temos uma ordem. Foi dada uma ordem para nós compartilharmos a fé. Não é faça um favor, olha se você puder, por gentileza, quem sabe você ir. Ordem. Está dado uma ordem. Vão e façam. Então, nós temos uma ordem. Parte desse princípio. O início de todas as coisas, sermos obedientes a essa missão. Cumprir essa ordem. O segundo, uma mensagem poderosa. Não é qualquer historinha que nós temos para levar. Não é qualquer mensagem. Não é qualquer coisa. Vou lá contar um caso lá, sei lá, sem pé, sem cabeça. A gente tem uma mensagem poderosa. A mensagem é essa que salva, que liberta, que cura, que transforma, que regenera. Essa é a mensagem que nós temos para compartilhar. Uma mensagem poderosa. E vocês têm experiência com isso. É uma mensagem poderosa. Então não nos falta nada. Temos um Espírito que nos capacita. Ele nos capacita, gente. Ele está conosco. Ele faz. Ele nos capacita. Aqueles pensamentos que, eu tenho dificuldade de ler, de entender, de fazer. Dê espaço para o Espírito Santo, que Ele te capacita. A gente tem várias passagens na Bíblia, de homens que foi mudado totalmente a história, visto como incapazes, como muitas vezes usa essa palavra dos improváveis. E o Senhor transformou, deu capacidade, e hoje estamos aqui. Então nós temos, uma ordem, uma mensagem poderosa, um Espírito que nos capacita, uma promessa da presença do Senhor em estar com a gente todos os dias. Então nós temos essa promessa, nós lemos agora há pouco, temos essa segurança, que o Senhor está conosco todos os dias. E por último, temos pessoas sedentas por Cristo. E às vezes do nosso lado, por muitas vezes pessoas que a gente encontra todos os dias, pessoas que a gente conversa todos os dias, pode não parecer, mas está sedenta por Cristo. Então nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, estar atentos, buscar ao Senhor, se preparar, orar, ler as Escrituras, jejuar, porque temos muitas pessoas sedentas por Cristo. Quem tem esse desejo de estar nessa missão? Vocês têm esse desejo de verdade? Tem vontade de participar dessa missão com Cristo? Vocês precisam desejar isso. A gente deseja tantas coisas. Eu mesmo desejo tantas coisas. E por muitas vezes eu me pego desejando e me aplicando e me doando para as coisas que não tem nada do que foi falado aqui. Não que está errado a gente querer as outras coisas, fazem parte. A gente deseja, quer, mas não pode ser o nosso ponto central. As outras coisas que o Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, nos dá. Eu creio que aqui a maioria tem casa própria, a maioria tem um carro, a maioria tem um emprego.
E para que ter isso? Se nós entendermos que tudo que o Senhor fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele nos dá, é para facilitar, para que a gente contribui com essa missão. Se você de repente tem uma facilidade no seu trabalho, de horário, não é para você usar esse tempo e ficar sem fazer nada, é para ir até um irmão, para ajudar. Se você tem facilidade na parte financeira, não é só para o seu bem-estar, faz parte, mas é para abençoar. Então todas as outras coisas, nós precisamos entender, sim, o Senhor deu, permitiu que chegasse na nossa mão, é para que a gente cumpra esse papel de compartilhar a fé. São tantas coisas, gente, tantas coisas que o Senhor tem nos feito, mas nós precisamos entender o motivo que Ele está dando, o porquê que a gente tem algumas facilidades, é para a gente compartilhar a nossa fé. Eu quero pedir já para os meninos, as meninas do louvor subir aqui. Já estou caminhando para o final. E obrigado, viu, Igor? Ele fez uma pergunta ali para mim, antes de eu subir. Você quer que eu esteja lá, rapaz? Mais claro, fica tudo mais fácil. Podem subir aqui. E aí, quem nos visita hoje, ou quem ainda não faz parte, né, de uma comunidade cristã, do Evangelho, não entregou sua vida ainda para o Senhor, não entendeu, deve estar se perguntando nessa manhã: puxa vida, eu acredito que hoje eu fui no culto errado, porque a mensagem é para os cristãos, para eles fazerem. A mensagem é para você, porque se você está aqui, alguém está fazendo essa missão. Se você está aqui, se você ainda está com dúvida de qual que é a sua postura, é porque alguém falou para você estar aqui. Ou se alguém não falou, é porque você viu alguém participando, fazendo. Mas se você está aqui, é porque essa missão de compartilhar a fé está sendo cumprida. Então se nessa manhã você entende que você precisa dar mais um passo, avançar mais um pouco, para fazer parte desse chamado tão lindo, você ainda não entregou sua vida para Jesus, você ainda não faz parte, você entende que você precisa disso na sua vida. De repente você está procurando em tantas outras coisas. Eu estou falando de visitantes, de pessoas que não estão inseridas, mas servem para todos. De repente você está buscando em tantas outras coisas. Quantos recursos tem por aí, quantos ensinamentos, quantas coisas se criam. Quantos métodos, quantas formas, enfim, que são criadas. Quantos mentores, enfim, tantas coisas que são criadas, tantos cursos, quantos livros, quantas pessoas, quantos coaches, quantos youtubers, um monte de coisa. E você está procurando um propósito de vida, algo que preencha todas essas coisas. A palavra nos garante, e eu faço parte de provar isso. Só em Jesus você vai encontrar. É só nele que você vai encontrar o alívio, o propósito de vida. É só nele que você vai entender que você faz parte de uma missão e que você pode incluir a sua casa, incluir a sua vida e todos estarem fazendo parte desse chamado tão importante.
E se você entende que essa manhã você precisa dar esse primeiro passo, aí mesmo no seu lugar, levanta sua mão, que nós vamos orar para você fazer parte da igreja do Senhor, fazer parte de uma comunidade de fé. Tem alguém aqui nessa manhã que entende que não faz parte ainda dessa missão? Que não faz parte, que não compartilha da fé de Cristo? Não temos? Que bom, que bom. E a segunda pergunta é: você que já faz parte aqui da igreja, você que já está na nossa comunidade da graça, e por algum momento, algum instante, esfriou, já sabe da missão, já entende todas essas coisas, você já até fazia todas essas coisas, você já compartilhava a sua fé, você estava andando firme fazendo, e hoje está parado. E nessa manhã você quer dar mais um passo de fé para voltar a cumprir esse chamado. Tem alguém aqui nessa manhã que entende que precisa voltar a praticar e compartilhar a fé de Cristo? Amém? Todos firmes, todos fazendo esse papel? Puxa vida, olha, que maravilha. Não está fácil. Essa semana mesmo a Arujá inteira vai estar aqui. Se todos nós estamos cumprindo essa missão, Arujá vai ser uma cidade diferente. Mas se você ainda entende que você não está cumprindo, eu creio que tem mais pessoas que não estão fazendo essa missão. Essa manhã nós queremos orar para que o Senhor te dê um novo ânimo, uma nova força, uma nova esperança, uma nova vontade, colocar alegria de volta no seu coração, para você compartilhar a fé, para que você se acenda de novo, possa queimar esse desejo de compartilhar a fé, de levar essa mensagem.